Só vou dar uma introdução bem básica, assim, um histórico, assim, mas bem pincelado com relação à cartografia, né? O que é a cartografia e quais são os principais problemas cartográficos que a gente lida. Tá? Então, para começar, o que é a cartografia? Eu gosto dessa definição da Associação Cartográfica Internacional, justamente por causa dessas palavras que eu destaquei ali, né? Que a cartografia ela é definida como um conjunto de operações científicas, técnicas e artísticas. Ou seja, envolve pesquisa, envolve a técnica, né, de saber desenhar, de representar, de fazer os cálculos, o trabalho braçal mesmo ali, de fazer fazer a representação de tudo que foi pesquisado, e artísticas, né, porque tu também precisa ter considerar certos aspectos sobre harmonia visual, sobre legibilidade, né? Que as informações colocadas no mapa sejam legíveis. E essas qualidades artísticas, elas também têm que estar presentes na cartografia, né? Então, a gente acaba, dentro da cartografia, integrando, né, várias áreas do conhecimento, científica, técnica e artística. E usa, né, resultados de observações diretas ou análise de documentação, e resultam, né, tem como produto a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos, ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. Ou seja, aí está englobando também a questão do mapeamento temático que eu disse, né? Então, por exemplo, uma carta topográfica, ela é aquela representação básica do terreno, que mostra os limites, os principais pontos, as principais comunidades, as principais estradas, locais de acesso, onde tem rio, onde tem oceano, onde tem lago. Então, essas informações básicas sobre o território, né, as características físicas do território e algumas características de ocupação. Mas eu também posso representar diversos objetos, elementos, fenômenos, ambientes físicos. Então, eu posso criar um mapa de ventos, posso criar um mapa das correntes oceânicas, posso criar um mapa sobre qualquer coisa, na verdade, mapa da criminalidade dentro de uma cidade, eu posso criar mapa mostrando diferentes classes econômicas, PIB per capita de municípios diferentes no mesmo estado, proporção de população rural urbana, né, de vários municípios, de vários estados. Então, tem várias formas, né, de representar, de criar mapas. Vocês já devem ter visto várias representações diferentes, por exemplo, do mapa mundi, né? Tem o clássico, né, o mapa mundi com o norte para cima, o mapa mundi com o norte para baixo. Então, são duas formas de representar o território diferentes, que passam uma mensagem diferente. Já vi mapas mostrando, em vez do desenho, né, do limite territorial dos países, tá as letras ajustadas, preenchendo o território, né? Então, o nome do país forma o local. Então, tem várias formas de representação que são técnicas artísticas diferentes que são utilizadas, né? E praticamente qualquer coisa pode ser colocada no mapa, né? Até tem um pesquisador, não é do IBGE, é do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que diz que se onde é o seu problema, então o mapa, o geoprocessamento, as técnicas de integração de mapas é a sua solução. Porque sempre que qualquer problema que tu esteja enfrentando que envolva um onde, né, onde está acontecendo tal coisa, onde é o melhor lugar para implantar tal empresa, onde, né, sempre que tiver onde envolvido, né, eu quero mostrar aonde tem morte de líderes, de lideranças de ativistas ambientais, eu quero mostrar onde nasceram grandes personalidades, né, grandes mulheres da história. Então, sempre que eu quiser, sempre que onde estiver envolvido, o mapa é uma solução, o mapa é uma forma
ilustrada de passar uma mensagem e que, em geral, as pessoas conseguem ler com tranquilidade, né? As pessoas conseguem interpretar de uma forma segura, assim, é uma forma interessante de ilustrar qualquer linha de pensamento, né? Então, aqui, resumindo, né, por que envolve uma ciência, uma técnica, e qual é a parte artística, né? Então, a ciência, porque desenvolve conhecimentos específicos. A ciência, e aqui seria ciência técnica, né? Tem uma aplicação sistemática de operações, tanto de campo como de laboratório, para que esses mapas representem a realidade, né? Então, eu tenho que coletar os dados de uma forma responsável e tenho que colocar esses dados no mapa de uma forma responsável. Tem um planejamento de operações, uma metodologia de trabalho, aplicações de técnicas e conhecimentos de outras ciências. E, ao mesmo tempo, né, a cartografia também é uma arte porque precisa ter um certo respeito aos aspectos estéticos, porque senão eu estou colocando informações corretas lá, mas essas informações não estão legíveis, ou essas informações estão com cores muito contrastantes que acabam tornando a leitura do mapa cansativa, né? Tu bate o olho no mapa, tu já quer parar de olhar, porque não é agradável aos olhos, né? Então, precisa ter essa boa disposição dos elementos, traços, símbolos, cores, né, para que ele seja legível. Tem que ter uma clareza, uma harmonia e simplicidade, né? Não adianta eu querer botar o mundo inteiro, toda a complexidade do meio ambiente dentro de um mapa só, né? Eu tenho que selecionar as informações que eu vou mostrar para que ele seja simples, né, fácil de ser lido, porque senão fica aquela bagunça também, né, de excesso de informação e tu não consegue extrair informação nenhuma por causa do excesso. Então, eu falei um pouco já sobre isso, né, classificação. Tem os mapas que são gerais, que são essas cartas topográficas do Exército, por exemplo, né. Eles atendem praticamente a toda a área do conhecimento, são utilizados como base para construir mapas temáticos depois. São, né, úteis para todas as áreas do conhecimento, porque demonstram o território com as suas características principais, né, quais são os limites territoriais, as divisões, informações físicas, culturais, né, informações do relevo. Então, esse globo aqui que mostra, né, a divisão dos países, e nesse caso aqui, né, ele mostra as características físicas do terreno, né, tá mostrando locais mais altos, locais mais baixos, mostrando as correntes oceânicas através de setas. Então, isso é uma representação geral. Tá? Essa é a representação que é útil para qualquer pessoa em qualquer situação. E tem os mapas temáticos, que são aquelas representações específicas, né? Tu pega uma base dessas, que mostra todos os países da África, e aí tu representa, né, cada país com uma cor diferente, dependendo de certa situação, né? Ah, foi colonizado por Portugal, recebe uma cor, foi colonizado pela Inglaterra, recebe outra cor, foi colonizado pela França, recebe outra cor. Então, eu posso representar um tema, como, por exemplo, a colonização, que é um tema histórico, num mapa temático. Da mesma forma, eu posso pegar um mapa e representar os locais com relação ao nível de pobreza, né, com relação à desigualdade social. Eu posso representar praticamente qualquer coisa no mapa, né? É só ter os dados e a base cartográfica. Então, esses mapas temáticos, eles são muito utilizados na gestão ambiental, porque, como eu disse, a gente trabalha, né, com dados bióticos, físicos, sociais e econômicos de determinada área, e essa representação temática é essencial, né, nessas interpretações. E existem alguns mapas especiais, né, notadamente mapas náuticos, né, que são aqueles que têm as informações específicas para navegação, mapas militares, que têm informações específicas para fins militares, mapas meteorológicos, né, que tem sobre as questões climáticas. Então, né, para a gestão ambiental, o que a gente usa? Os gerais, que são a base cartográfica, né, a gente não constrói mapas gerais, a gente consulta os mapas gerais e a gente utiliza os mapas gerais como base, né, como fundo para construir mapas temáticos. Tá?
Então, na verdade, se imaginem assim, ó, pegando um mapa do Brasil com o contorno dos estados e pintando cada estado de uma cor de acordo com determinada informação, determinado dado que tu tenha. Então, isso é criar um mapa temático. Pegar o mapa base e representar com cores, com símbolos, ou seja lá o que for, né, essas técnicas de representação temática que a gente vai ver depois, mas representar outros fenômenos, outros elementos, outras coisas que estão acontecendo em cima desse mapa básico. E acredito que todos vocês tenham uma noção de como é importante ter essa visão geral do espaço, né? O como é estratégico ter um conhecimento do território, tanto que Guerra Fria, por exemplo, a grande briga, a grande batalha foi por conseguir informações sobre o território do inimigo. Então, tinha aviões que sobrevoavam a alturas cada vez maiores para fugir dos bombardeios antiaéreos, né? Fugir de bombas, e aviões que tiravam fotos do terreno e voavam cada vez mais alto para tentar fugir desse ataque antiaéreo. Aí, isso foi a motivação, por exemplo, para mandar um satélite para o espaço para registrar o terreno. Então, tem toda uma questão do quanto é estratégico conhecer o território onde vive, conhecer o território onde, né, dos teus vizinhos, onde a tua cultura, a tua realidade e as tuas disputas acontecem, e isso é refletido, né, no geral, assim, vários documentos históricos, arqueológicos, são encontrados registros de representação do território, né? Então, aqui tem alguns exemplos bem antigos, né, um mapa de Gassura aqui, que foi feito numa placa, que mostra os rios Tigre e Eufrates aqui, né? Ah, não, só o Eufrates, desculpa. É uma placa de barro que representa o rio Eufrates e os arredores ali, toda a ocupação que existia na Mesopotâmia. Esse outro exemplo aqui do meio é um mapa jainista, que representa, né, que é do século XVIII já, acho que é o mais recente dos três. Mostra o Monte Meru aqui e toda a ocupação que existia no entorno dele. Esse da figura 2 aqui é um mapa bem interessante, também reflete nessas questões culturais, né? Como o mapa da Mesopotâmia foi feito numa placa de barro e eles riscaram essa placa de barro representando o terreno. Esse aqui das Ilhas Marshall, né, que é um arquipélago de ilhas no meio do oceano, eles usaram galhos, né, várias tiras, nem galhos, né, várias tiras de fibra vegetal que representam a área oceânica, e em determinados pontos, né, está mostrando a localização dessas ilhas, né, com conchas presas aqui, que representam a localização dessas ilhas dentro daquela área oceânica, né. Então, são formas de representação que estão muito ligadas às culturas, aos povos que ocupavam essas áreas, mas já era uma tentativa de conhecer o território, de planejar melhor o uso do território e também até de demarcar propriedade, né? O mapa, ele acaba sendo uma representação de poder. Então, qual é o grande problema, né? Aqui a gente está falando de pequenas áreas, né? Uma comunidade aqui em torno do Monte Meru, aqui é uma comunidade em torno do rio Eufrates, aqui é um pequeno arquipélago de ilhas numa área oceânica, mas quando a gente pensa no planeta inteiro, né, a gente se depara com alguns outros problemas, né? Então, bom, vamos começar do início. Na tentativa de entender o território, já se pensou que a Terra fosse plana. E nesse período, quem dissesse que não era isso, né, quem já tinha vários pensadores que falavam em que talvez a Terra fosse redonda, né, esses pensadores, eles eram ridicularizados, às vezes até assassinados, né, por suas ideias. Então, o que se imaginava é que se um navio se afastasse demais da linha de costa, ele poderia chegar num grande precipício, né, e desapareceria, né, nesse grande precipício que seria a borda aqui do planeta.
Aí, bom, houve uma série de evidências que foram se acumulando, se somando ao longo do tempo, até que a gente tivesse essa ideia, né, mais realista da Terra redonda. Espero que não tenha nenhum terraplanista na disciplina, porque se estiver, vai rodar, porque não tem como sustentar essa ideia aqui dentro, e não vai conseguir realizar as atividades sem ter essa noção, né? Não vai conseguir adquirir o conhecimento necessário da disciplina sem ter essa noção de que a Terra, né, é esférica. Então, várias evidências mostraram que a Terra era redonda. Então, uma das primeiras, né, Pitágoras, aquele do Teorema de Pitágoras lá, famoso, da equação de Pitágoras e etc., ele já observou que quando um navio se afastava da linha de costa, ele ia gradativamente, o corpo do navio ia desaparecendo e ia aparecendo o topo do mastro. Se a terra fosse plana, o navio ia aparecer cada vez menor, mas a gente ainda ia ver ele inteiro. Né? Então, isso de ele estar cada vez, tu vê só o topo, né? Cada vez um pedaço menor, era um indício, né? De que a Terra era, né, tinha uma curvatura da Terra. Isso em 500 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo, o Erastótenes, que é um dos pensadores gregos, né, que vivia na Biblioteca de Alexandria, ele conseguiu calcular o raio da Terra, porque ele observou que no solstício, né, quando ele estava na cidade de Siena, no solstício, um determinado poço de água lá, de captação de água, ele era plenamente iluminado, né, então não se projetava sombra. Mas, quando ele estava na Alexandria, o dia do solstício tinha uma projeção de sombra. Então, ele pensou, bom, o Sol está no mesmo local, então significa que essas duas cidades estão em ângulos diferentes, né? Se a Terra fosse plana e o Sol estivesse aqui, um Sol muito grande, a incidência solar seria a mesma, né, nos dois pontos. Então, com isso, ele observou que existia uma curvatura na Terra e ele resolveu usar, né, esses dados, essa projeção da sombra, como referência para fazer, extrapolar aqui, né, calcular esse ângulo que seria, né, entre as duas cidades. Com base nesse ângulo, ele calculou o raio da Terra. Surpreendentemente, agora eu não sei exatamente qual foi o raio que ele calculou, né? Mas surpreendentemente é extremamente próximo ao raio calculado hoje com equipamentos muito mais avançados. Tá? Então, 200 anos antes de Cristo já foi demonstrado através desse esquema de sombras que a Terra era redonda. Na época das grandes navegações, que foi quando finalmente, né, os grandes navegadores, aqueles, os países da Europa que buscavam terras para explorar, toda a África já estava tomada, eles queriam buscar novas terras e resolveram ter coragem de atravessar o oceano. E a principal evidência que foi usada pelos grandes navegadores daquela época, uma das, era o eclipse lunar, né, e pelas curvatura que aparecia no eclipse lunar, que era a sombra da Terra na Lua, eles argumentaram que a Terra era redonda e se ele navegasse naquela direção, ele chegaria nas Índias. Eles só calcularam muito mal qual seria essa distância, né? E aí, por isso que quando eles chegaram no Brasil, eles achavam que tinham chegado nas Índias, achavam que já tinham navegado o suficiente para dar a volta no mundo. E por isso que os nossos índios são chamados de índios, né? Porque achavam que era, né, que tinham chegado em outro lugar. E então, finalmente, na década de 70, né, quando foram enviados os primeiros satélites para o espaço, e esses satélites fizeram, né, os primeiros satélites, não, as primeiras missões tripuladas para o espaço, e essas missões tripuladas fizeram o registro fotográfico da Terra, fizeram a descrição, né, das características da superfície terrestre, que se tem esse registro clássico aqui, né, que é a foto capturada pela missão do Apollo 17, em 72, que mostra inequivocadamente que a Terra, né, é esférica. Bom, em função da Terra ter um núcleo sólido, na verdade ela não é bem esférica, né, tem um certo achatamento nos polos, porque pelo movimento aqui, né, talvez vocês lembrem das aulas de física, né,
mas existe um movimento angular aqui que está associado, que é muito mais acelerado aqui nos trópicos, né? Por exemplo, esse ponto aqui, em uma rotação da Terra, ele percorre uma distância muito maior do que esse ponto aqui numa rotação da Terra, que percorre uma distância muito curta, né? Então, a velocidade nesse ponto é muito menor do que a velocidade nesse ponto, né? Considerando a superfície terrestre e o movimento angular. Consequentemente, a força centrífuga na linha do Equador é maior. Essa força centrífuga, vocês sabem que é aquela que dá tendência, né, de, por exemplo, numa curva, o carro se perder e ir para fora da estrada. Então, aqui, o que se perde? O núcleo não é sólido, né? Então, como o núcleo, o manto é pastoso, o núcleo da Terra é líquido, existe um certo movimento, uma certa flexibilidade na Terra, que se ajustou devido a esse movimento de rotação, né? Acabou ficando um pouquinho mais abaulado aqui e achatado nos polos, né? Então, de fato, a Terra não é redonda, a Terra não é, não tem uma forma esférica perfeita, mas sim a forma de um elipsoide. Né? Tem essa forma mais parecida aqui. A diferença né, essa diferença entre os eixos, esse achatamento, é de cerca de 21 quilômetros. Então, não é uma coisa que seja perceptível. Por isso, quando a gente olha perto de um raio de 12.700 quilômetros, essa distância de 21 quilômetros aqui é desprezível, né? Por isso que quando a gente olha do espaço, a Terra parece perfeitamente redonda, porque esse achatamento é muito pequeno. Mas na hora de representar a Terra, né, esse achatamento é significativo. E além disso, né, então, por fim, com o avanço da ciência e tudo mais, tem uma ciência que se chama geodésia, que é especializada na compreensão da forma da Terra, né, dessas complexidades da superfície terrestre. Então, todos vocês têm essa noção, né, porque é só a gente olhar pela janela que a gente vai ver que a Terra é completamente irregular, né, ela não é uma elipse perfeita também. Então, isso é uma forma exagerada, claro, né, um modelo exagerado, mostrando que a Terra, na verdade, tem a forma de uma batata, né? Ela é um elipsoide, mas ela também tem uma série de irregularidades, e seria muito mais parecida com uma batata do que com uma elipse ou com uma esfera perfeita. Mas o que essa batata interessa para nós? Bom, interessa porque algumas medidas, né, a gente mede, a gente tira medidas, coleta dados em cima dessa superfície maluca, né? Só que a gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter uma superfície de referência. Quando a gente está caminhando na casa, a nossa superfície de referência é o chão, né? Mas e aí, se eu estou desenhando o planeta Terra, qual é a minha superfície de referência? É o próprio planeta Terra? Eu preciso ter uma referência. Então, vocês podem imaginar, agora não é época de laranja, né? Mas vocês podiam imaginar, descascando uma laranja, qual é a complexidade de pegar uma superfície esférica, né? Pegar aquela superfície terrestre, que é a parte externa da esfera, e tentar representá-la num papel, que é bidimensional. Então, vocês podem se imaginar descascando uma laranja e tentando achatar ela num papel para desenhar aquela forma circular num papel, né? Numa superfície bidimensional. E vocês vão ver que vai ser necessário quebrar a casca da laranja em vários pedaços, esticar, amassar, e esses quebrar, esticar, amassar, significa que essa casca da laranja está sendo deformada. Então, isso é uma questão inevitável. Sempre que eu for representar o planeta Terra, que é tridimensional, né, que tem essa forma de elipsoide, geoide, seja lá qual esfera, qual forma você quiser considerar, mas de qualquer forma eu estou passando essa superfície tridimensional para uma superfície bidimensional. Então, com certeza, eu vou ter que gerar, amassar e apertar. Então, vai haver uma deformação, que eu estou fazendo o inverso, né? Estou tentando adequar o papel à curva, mas se eu tentar adequar a curva ao papel, eu também vou gerar deformações. Então, o que acontece?
O terreno, a topografia, a superfície física é onde ocorrem os fenômenos, é aquilo que a gente quer representar, ou é aquilo onde ocorre o que eu quero representar. Então, o terreno, a superfície, é o que eu quero desenhar, é o que eu quero dizer onde está o que acontece. O geoide é a forma complexa verdadeira. Esse geoide, ele é construído com base em cálculos gravimétricos, né? Medidas gravimétricas, na verdade, né? Milhões e milhões e milhões de medidas em cada ponto da Terra para construir aquele formato lá da terra de batata. O que acontece, né? O geoide, ele é uma superfície extremamente complexa. Então, ela não pode ser utilizada como referência. Embora ela seja mais aproximada da forma real, ela não tem a simplicidade necessária para ser usada como superfície de referência. Então, com o que a gente trabalha? Com um elipsoide. Por quê? Um elipsoide é uma esfera achatada, assim como, né, se demonstrou aqui, né? Esse desenho que aparece aqui é uma superfície achatada, um elipsoide, e existe uma fórmula matemática que representa esse elipsoide. Então, existe ali uma fórmula lá com seus x e y e toda a sua complexidade, mas ainda assim é uma fórmula matemática. Então, o que acontece? Eu não conseguiria inserir num equipamento GPS, por exemplo, 1 milhão de dados geodésicos para que a posição fosse calculada com base naquela superfície de referência, né? A minha localização fosse calculada com base naquela superfície de referência. Agora, um elipsoide é uma fórmula matemática, né? E essa fórmula matemática, ela pode ser utilizada como referência, porque tu pode inserir quantas fórmulas matemáticas tu quiser num equipamento de mão desses, né? Ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande, né? Só não caberia 1 milhão de medidas de gravimetria. Então, aqui, por exemplo, né, o que está representando aqui até está escrito aqui, né? WGS 84. O que é isso? As iniciais, né, de World, ou Mundial, e o GS, Geographic System, ou Sistema Geográfico. Então, esse aqui é a representação de um elipsoide que é utilizado como referência para o cálculo de coordenadas, para a representação dos territórios a nível mundial. O Google Earth, por exemplo, trabalha com esse sistema, porque tem imagens do mundo inteiro lá. Então, esse elipsoide, ele se ajusta de uma forma razoável a todo o planeta. Né? E em determinados locais, tu pode ter dátumos locais, ou seja, elipsoides que se ajustam melhor a uma determinada área do terreno, mas uma determinada área do planeta, mas não se ajustam muito bem a outras. Então, vendo aqui, né, a superfície terrestre é onde a gente caminha, faz as medidas, né? Então, ela tem todas essas características que, na verdade, é o que a gente quer desenhar. Se é o que a gente quer representar, tipo, esse ponto aqui é mais alto do que esse. Só que se eu não tiver uma superfície de referência, eu não... Como que eu vou demonstrar isso no mapa, né? Então, o que normalmente é dado como superfície de referência? O nível do mar. Então, este ponto aqui está a 0 metros acima do nível do mar. Este ponto aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? Mas digamos, esse ponto aqui está a 120 metros acima do nível do mar. Não faço ideia, tá? Tô só chutando valores aleatórios. Não sei nem da onde é essa imagem, para ser bem sincero. Não botei a referência quando montei a apresentação, nunca mais vou lembrar. E o que eu esqueci de comentar antes, né? O geoide é uma medida de gravidade, né? E vocês sabem que a água, ela é atraída para as grandes depressões do planeta em função da gravidade. Então, o nível da água é um nível gravimétrico. Então, quando eu digo o geoide seria o nível dos mares como referência, só que dentro dos continentes, em função das massas continentais, esse nível do mar seria irregular, essa atração gravitacional das águas do mar. Então, o geoide seria a projeção do nível dos mares para dentro dos continentes, só que em função das rochas, né, da influência
que as diferentes densidades das rochas, de toda aquela complexidade que existe do território, a atração gravitacional seria diferente. Talvez vocês já tenham visto, por exemplo, no Canal do Panamá, existe um desnível entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, para fazer a travessia através do Canal do Panamá, para os navios fazerem a travessia, eles passam por uma série de elevadores, né? Uma série de espaços fechados, assim, aí o navio entra lá, daí ele se enche de água, o navio sobe um pouquinho de nível, daí ele vai para outra cápsula, né, para outra caixinha, aí entra lá, daí enche um pouco mais de água, sobe de nível, daí ele passa para outra caixa e assim vai indo, até chegar no nível do outro oceano. Isso em função, né, de diferenças gravimétricas entre os dois pontos. Então, nível, por isso que a gente fala em nível médio dos mares, né, porque não existe um nível do mar único. Dentro dos continentes, isso seria pior ainda, né? Essa irregularidade da água seria pior ainda. Então, essa superfície geodésica aqui é o que seria o nível do mar se ele conseguisse atravessar todos os continentes. Tá? E o que a gente escolhe, então, como geóide, né? Então, as medições da superfície terrestre, todas as informações da superfície terrestre, elas têm que ter uma superfície como referência, né? Em geral, se usa o nível do mar, mas, né, o nível médio dos mares, dentro das áreas continentais, né, ele não é tão tabular e regular quanto parece, né, e ele, dentro das áreas continentais, ele é muito mais irregular. Então, não existe uma fórmula matemática que represente o geoide, não existe uma forma simples de representar o geoide. Precisa de milhões, milhares de informações pontuais que constroem aquele desenho da terra de batata que estava girando no slide anterior. Então, eu preciso de uma coisa mais simples. E essa coisa mais simples é o elipsoide. Nessa imagem, estou mostrando aqui em verde a superfície topográfica, ou seja, o que a gente quer desenhar. A superfície geoidal aqui, né, irregular, né, em azul, e o que seria a superfície elipsoidal, né? Então tem, por exemplo, nas áreas oceânicas, os dois podem coincidir, ou podem estar muito próximos. Em alguns locais eles vão coincidir. Esses locais são considerados pontos de referência, né? Além da superfície de referência, existem pontos de referência que são aqueles de maior segurança. Então, o que a gente toma como referência, a superfície de referência é sempre um elipsoide. Por quê? Porque o elipsoide tem uma forma mais aproximada do geoide e ele tem uma representação matemática simples. Né? E isso permite com que vários cálculos sejam feitos utilizando essa fórmula matemática que os computadores conseguem processar com tranquilidade. E um GPS, por exemplo, pode ter milhões de elipsoides cadastrados. Tu escolhe com qual deles tu quer que ele faça o cálculo, ele converte, né, de um elipsoide para outro, existe mais de um, né, uma superfície de referência hipotética, né, proposta pelos geodésicos. E ele consegue, eu posso parar em determinado local, ligar o meu GPS para calcular a medida ali, e em 1 minuto, poucos minutos, ele vai me dar a minha localização. Então, seja se eu estiver no carro e ele vai mostrar no mapa onde eu estou, utilizando esse processo, né? Ele utiliza uma superfície de referência e se comunica com alguns satélites, né? Mas a informação desses satélites, tomando aquela superfície de referência, que ele consegue fazer a triangulação e dar a localização. Então, ele precisa dizer assim, eu sei que eu estou a tal distância desse satélite, a tal distância desse satélite, mas onde fica a superfície da Terra, né? Porque senão ele poderia estar em qualquer lugar do espaço. Aí, esse onde fica a superfície da Terra, né? Qual é a minha referência, é o elipsoide, tá? Então, aqui tem aquele exemplo que eu falei, que eu disse que pode existir vários elipsoides, né? Então, aqui está de uma forma bem exagerada, aqui, que parece uma ameba, né? Um ovo aqui. Tá o geóide desenhado de uma forma bem esdrúxula, só para demonstrar a situação. Né? Então, um elipsoide global é uma elipse, né? Um elipsoide que se ajusta razoavelmente bem a todo o planeta, mas não é perfeito para lugar nenhum.
ou para pouquíssimos lugares. Então, o que acontece? Às vezes, para a gente ter um cálculo de uma localização mais precisa, para fazer determinados estudos de maior detalhe, o ideal é que a gente tenha elipsoides bem ajustados à nossa região. E não interessa se esse elipsoide vai encaixar com o território da China, né? O que interessa é que a América do Sul esteja bem ajustada. Ou seja, o meu elipsoide esteja o mais próximo possível daquele geóide, né, na superfície terrestre, próximo à superfície terrestre, o meu elipsoide esteja o mais próximo possível, né, coincidindo o máximo possível com aquela maluquice que é o geóide. Então, na América do Sul, por exemplo, tem o SAD 69, que é o South American Datum, ou seja, o datum é a superfície de referência, da América do Sul. Assim como tem o NAD 69, que é o North American Datum 69. Então, não adianta aqui na América do Sul a gente usar o NAD, porque o NAD funciona para a América do Norte, para nós ele vai ser o caos. Então, tem datums que são locais, que são adequados para determinadas regiões. Então, para vocês, o que interessa? Trabalhando no Brasil, a gente trabalha com o WGS 84, porque é padrão global. Ele funciona relativamente bem para a América do Sul, ele é pior em outros lugares. Mas esse WGS 84 é o sistema, né? Esse sistema global é utilizado, por exemplo, pelos GPS de carro, de navegação, pelo Google Earth, né? Que tem as imagens de todo o planeta. Quando a gente está desenvolvendo projetos próprios, a gente procura usar datums locais. Né? Então, as cartas do Exército, por exemplo, são feitas no SAD 69. Materiais mais recentes do IBGE estão sendo feitos com o CIRGAS 2000, que é um elipsoide novo, né, uma fórmula matemática nova, que os geodésicos descobriram, né, e instituíram, que encaixa melhor no geóide da América do Sul, né, o CIRGAS, agora eu não lembro se ele é só da América do Sul ou se é de todas as Américas, eu acho que é de todas as Américas. Mas, de qualquer forma, para o Brasil está instituído que o CIRGAS é o datum oficial, é o que melhor se ajusta a toda a superfície da América do Sul. E ele foi lançado, foi instituído, né, foi oficializado em 2000. Então, antes de 2000, era utilizado o SAD 69. Antes do SAD 69, antes de 1969, que foi quando foi instituído este datum, né, esse elipsoide como referência, existia o Córrego Alegre, que era outro elipsoide. Então, conforme os geodésicos vão melhorando o seu conhecimento, os seus modelos sobre o terreno, eles vão, né, desenvolvendo elipsoides mais eficientes e que calculam as coordenadas com maior precisão, que representam o terreno de uma forma mais precisa, mais confiável. Então, hoje não se usa o SAD 69. Já aconteceu, né, nessa disciplina de cartografia que eu fiz uma atividade com os alunos, que eles pegavam uma coordenada no SAD 69, anotavam ela, trocavam o GPS para SAD 2000 e viam a diferença entre uma e outra, né? E dava, assim, 60 metros de diferença na localização, né? Então, dava um erro bem significativo isso em Erechim, né? Então, para cada lugar do planeta funciona, pode ser diferente porque o geóide é irregular, né? Mas o que acontece, né? Se eu estiver trabalhando com datums diferentes, se eu estiver trabalhando com datums diferentes, se cada pesquisador, ou, por exemplo, numa frente de obra, duas frentes de obra estivessem trabalhando com datums diferentes, né? Um estivesse trabalhando no SAD 69 e outro estivesse trabalhando no CIRGAS, estão construindo uma ponte. A equipe que sai de um lado da ponte, né, está trabalhando, colocando os pilares e tudo, considerando com o GPS configurado para o SAD 69. E a outra frente de obra está trabalhando com o GPS configurado para o CIRGAS 2000. O que vai acontecer é esse erro, né? Quando os dois se encontrarem, eles não vão se encontrar. Então, se está trabalhando com o mesmo datum, a ponte vai dar certo.
Vocês já devem ter visto, às vezes aparecem algumas notícias absurdas, tipo, nos Estados Unidos, uma equipe de demolição aparecer para demolir uma casa e demole a casa errada, né? Isso já aconteceu algumas vezes por erro de dados, né? Por a referência deles lá no sistema era por coordenadas, e aí chega lá, né, a equipe diz, eu preciso derrubar a casa nessa localização. E aí chega lá, tem esse erro envolvido e acaba derrubando a casa errada. Então, isso, assim, a discussão inicial, tentando falar da complexidade, né? Para representar a superfície que é tridimensional, eu preciso de uma superfície de referência que não é um plano, né? E essa superfície de referência, então, é adotado, né, por convenção, é adotado um datum, um elipsoide de referência, e esse elipsoide de referência, então, existe mais de um adequados a cada região, e é importante a gente considerar esse elipsoide quando a gente está representando ou quando a gente está fazendo qualquer trabalho. Tá? Então, essa seria, assim, essa ideia inicial, né? Para representar as superfícies terrestres, precisou chegar nessa superfície de referência. Né? Então, essa superfície de referência é a base de toda a representação. Vou encerrar a gravação.